Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo terapêutico, a sua importância, o porquê que, né, o processo terapêutico às vezes muitos pacientes me falam, né? Mas por que, Mário? Tu consegue tratar em uma sessão, duas, três? Consegue tratar meu caso em menos tempo? E eu hoje vou falar com você sobre isso. Muitos pacientes acham, né, que a gente, né, porque a gente trabalha com hipnose junto com a psicoterapia e outras ferramentas também, outras técnicas, que a gente poderia, né, acelerar o processo. Só que tem processos que a gente não pode acelerar durante a terapia, por isso, né, também eu gosto de explicar isso, por isso que o meu processo terapêutico ele leva 1h30, alguns pacientes levam até 2 horas, por conta de tudo isso, a gente aprofunda, eu preciso conhecer mais esse paciente, o que ele está sentindo, e em uma sessão só, não, é impossível eu tratar todas as demandas que aparecem em uma sessão só, porque assim, é como se você fosse puxar um fio e quando você puxa aquele, ele traz outras memórias. E aí você está abrindo portas de alguns traumas que podem ficar abertas. Esses traumas ficam abertos. E se não for uma pessoa que tem a habilidade para trabalhar com isso, essa pessoa vai ficar sofrendo por um novo trauma que foi aberto. Então tem que tomar bastante cuidado com esse milagre, né, de ser breve, né, o processo terapêutico. Tem que tomar bastante cuidado. A minha sessão sempre, uma média de 6 a 8 sessões de atendimento. Eu não abro mão disso. Eu tenho pacientes que chegam num processo, eles meio que desistem do processo. Eu sempre alerto os pacientes que não faça isso. Quando decidir fazer terapia, começa e termina. Por conta disso que a gente está trabalhando processos e aí a gente está indo em um segmento de tratamento que a gente precisa, né, limpar todo esse terreno. Se a gente deixar alguma sujeirinha lá no canto, essa sujeirinha pode ser que ela incomode no futuro. Eu anotei algumas coisas aqui porque tive que anotar porque são várias que normalmente aparecem, né, numa terapia, para você ter uma ideia como isso é complexo. Por isso que não existe milagre, não existe mágica, em uma sessão só eu vou sair dali e vou sair, né, novo. Não existe isso. Se alguém promete isso para você, não caia nisso porque não existe. A pessoa apresenta muitas vezes um vazio interno. Muitos pacientes chegam na minha frente e falam: Mário, eu tenho um vazio, eu sinto um vazio dentro de mim. E eu falo: me fala um pouco sobre isso. O que você sente quando aparece esse vazio? A pessoa fala: não sei. Veja bem, a própria pessoa não sabe explicar o vazio que ela sente. Então veja o quanto isso é complexo e a gente precisa aprofundar esse conhecimento, entender de onde começou aquilo, quando começou e se teve algum fato que aconteceu junto com aquele vazio, e aí assim conseguir entender para ressignificar, dar um novo significado para aquele sentimento. Sentimento de rejeição aparece muito, de auto-julgamento e julgamento também, os dois. Ansiedade é o que mais aparece, depressão. Muitas pessoas sofrem durante 20 anos, tomam remédio durante 20 anos para depressão. Então aparece muito isso na clínica. Você imagine tratar um paciente em uma sessão que ele sofre durante 20 anos com depressão. Não existe isso. Eu preciso fazer um processo terapêutico longo com esse paciente para entender o caso dele. Nem que seja 10 sessões, 20 sessões. O número de sessões não dá para cravar, né? Porque a gente não consegue saber até que ponto esse paciente vai evoluir. Então a gente não pode dizer: não, em 8 sessões eu te atendo. Não existe isso. Vai depender de todo o processo terapêutico desse paciente. Por isso que uma sessão só é impossível, 3 não tem como. Então, só se você for trabalhar Mário, eu quero trabalhar só isso. E aí, claro, você corre o risco de trabalhar só aquilo, e se aquilo puxar outras memórias, que vai puxar, porque a nossa memória faz isso para proteger a gente, ela guarda o processo terapêutico. Quando você sente algo que é parecido com aquilo, ela te avisa: olha aqui, ó, isso aqui
tem a ver com isso, calma, não vai nisso de novo, para você não sofrer. Então, quando você mexe em um processo, você está mexendo em outro automaticamente, porque a nossa memória, ela tem ligação com tudo, tá? Então, eu falei de depressão, falei de abuso psicológico, se sente incapaz, as pessoas se sentem muito incapazes, uma tristeza constante, um não merecimento, acha que não merece as coisas que aparecem na vida dela, traumas de memórias, como eu já falei, já repeti aqui, vícios, hábitos, e esses vícios e esses hábitos se tornam automáticos na vida dessas pessoas. Então elas fazem sem pensar que estão fazendo, porque virou automático para ela, um pensamento automático, ficar sofrendo, 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 sofrendo. Medos, vários medos, claro que o medo faz parte também da sobrevivência, mas um medo muito constante, muito forte, que faz você ficar só dentro de casa, com medo de sair para trabalhar, esse prejudica a sua saúde, esse a gente tem que trabalhar. A autoimagem distorcida, você tem uma imagem de você mesmo, sempre pequenininha, fraca. Veja que são várias coisas que aparecem. E você acha que é possível tratar tudo isso com uma sessão? Não. E quando você puxa algo disso aqui, puxa outra coisa. Então tome bastante cuidado, escolha um terapeuta da sua confiança, sim, faça uma avaliação. Muitos terapeutas, eu sou o caso, não cobro avaliação, eu nunca vou cobrar avaliação, para o paciente vir, entender o seu caso, eu preciso entender. A gente precisa gerar empatia, porque se não gera empatia, o processo não funciona. Se não gerar empatia entre o terapeuta e o paciente, não funciona. Então precisa gerar empatia para ter confiança, para confiar no processo. Eu sempre trago os pacientes aqui, se não fechar, tá tudo bem, pelo menos eu entendi o seu caso, ouvi você, segue a vida, outro dia, quem sabe, se você pensar em fazer, a gente faz. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu sigo, então faça avaliações com vários profissionais para você se sentir segura no seu caso e aí você escolher o que mais encaixa, né, com a sua empatia e com a sua afinidade e que você se sinta mais leve para abrir o seu coração e que essa pessoa entender o seu caso e tentar te ajudar de alguma forma. Eu sou Mário, sou psicoterapeuta, especialista Master em Hipnose Clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!